Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a lição número 3, a lei como professor. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações e compartilha essa lição, tá bom? Que Deus seja louvado. E conosco aqui estão os irmãos professor Potágoras, direto da Bahia. Amém, irmão Alexandre. Prazer mais uma vez estar com os irmãos da Verdade Presente de todo o Brasil. Professor Jonathan, direto aí do Maranhão. Amém, louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para aprender, né? Que a gente sempre aprende. E também para estudar mais a palavra de Deus e tirar lições dela para a nossa vida, né? Amém. Irmão Potágoras, poderia começar com oração, hein, para nós? Com certeza. Santo Criador que habita nos céus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Nos ensina, Senhor, o caminho do reino dos céus, o caminho da abnegação, caminho, meu Deus, de pregar essa mensagem tão maravilhosa. Amém. Sabemos que grandes perseguições teremos no futuro. Nos ajude, Senhor, a amadurecer na fé. Amém. E seja com o povo que estuda e assiste essa lição. Não deixe, meu Deus, o orgulho falar, mas que o Senhor possa falar por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, muito bem, meus irmãos. A lei como professor. Então, o título, o verso para nós que dá o início, está escrito assim, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha que interessante, irmão Potágoras. Então, lá no Antigo Testamento já tinha esse mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. E também está amarás o teu próximo a si mesmo, né? Vamos lá, vamos comentar Exatamente. essa introdução aí. Pois não, irmão Alexandre, bem interessante, né, o tema dessa semana. Eu costumo dizer que nós devemos sempre interpretar o tema da semana à luz do que está no trimestre. Estamos estudando no trimestre. E o que nós estamos estudando o assunto principal é educação e redenção, não é? E nós já estudamos nas lições anteriores que, em essência, no sentido amplo, não é? A redenção e a educação é a mesma coisa. Agora, nessa semana específica, nós vamos estar entendendo qual é o papel da lei na educação dos nossos filhos e, principalmente, na educação das próximas gerações que vai ocupar as cadeiras dos membros das nossas igrejas, não é? Então, quais são os riscos de nós não ensinarmos corretamente o que nós cremos na nossa mensagem, né? A lei como um todo, mas nossa mensagem para as novas gerações. Então, a lição ela vem basicamente falando isso. Ela coloca o papel que a lei tem. Nós sabemos que o papel da lei não é salvação, mas o papel da lei ela é cooperar no seguinte sentido. Ela mostra que nós somos pecadores, mostra a nossa condição e nos leva a Cristo. Aliás, exatamente esse é o tema da semana. Se você for prestar bem atenção, fala lei como professor, que é referência a Gálatas 3, verso 24, que diz assim, que de modo que a lei era nosso guia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Não é? Em outras versões está que a lei foi de tutor, de aio, não é para Cristo. Enfim, então, a lei, o Velho Testamento, a teocracia judaica, né, podemos dizer, o Estado judeu, o reino físico judeu, serviu de professor para o reino dos céus, tipo uma metáfora do reino dos céus, algo assim que levava aquelas pessoas que estavam ali a um reino que é um reino maior, que é o reino que foi pregado nos dias de João Batista. Não é à toa que o próprio Cristo fala, né, que a lei e os profetas profetizaram até João, e desde os dias de João está sendo pregado o reino dos céus. Ou seja, ele está querendo dizer que havia dois reinos ali. Um era o reino que é aio, que é professor, que é o reino de Israel, e agora o reino que era o reino verdadeiro, que era o reino dos céus. É bem interessante que essa palavra aqui, aio, que se utiliza em algumas versões, ela, na verdade, dá uma ideia de um escravo, não é? Porque eram os professores naquela época, nesse sentido do grego aqui, eram escravos que cuidavam dos filhos para os pais, não é? Até os pais, conduzia, né, os filhos aos pais. Então, basicamente seria essa, a lei, a teocracia judaica servindo como escravo, servindo como um reino menor,
que aponta para um reino maior, como se fosse uma luz menor apontando para uma luz maior, que é o reino de Cristo, um reino que é eterno, um reino que não passa como o reino de Israel passou. Enfim, então nós vamos tentar entender a importância de ensinar, a importância da educação baseada no assim do Senhor, na lei de Deus. É isso que nós vamos estar estudando essa semana. Amém. Irmão Jonathan? O interessante é que na parte de sábado, né, aqui diz que nem mesmo a lei de Deus pode dar vida, né? Nem mesmo a lei de Deus pode dar vida. Por quê? Né? A Escritura diz aqui, ó, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E aí a lição entra dizendo assim, se a lei não pode conceder vida aos pecadores, então para que propósito ela serve? Se ela não dá vida, então ela serve para quê? Tem mais outra pergunta. Claro, ela nos mostra nossa necessidade de graça, né? Mas, além disso, então a lei, será que ela só tem uma função negativa? A função da lei é mostrar os nossos pecados? Só isso, né? Então, qual realmente é a função da lei? Ela é nosso professor, como o contexto, né, da lição fala. E aqui diz, a lei também existe para indicar o caminho da vida. Ela não dá a vida, mas ela indica o caminho por onde o povo de Deus deve prosseguir. Então, irmãos, se o Senhor nos deu a lei, né, para indicar o caminho da vida, o que vai acontecer se nós não buscarmos a lei do Senhor, não colocarmos ela diante dos nossos olhos? Como a palavra do Senhor diz, se nós não entronizarmos ela no nosso coração, né? O texto diz, coloquei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti, né? Se nós não colocarmos ela dentro de nós, internamente, no coração quer dizer mente, né? Se nós não entronizarmos a lei do Senhor, nós não saberemos o caminho que leva à vida. Então, vamos andar aqui nesse mundo perdidos. E aqui diz mais, né? Por essa razão, estudaremos nessa semana, é claro, a função da lei de Deus e toda a questão da educação cristã. Nós não devemos perder o contexto aqui da lição, que totalmente está falando sobre educação, né? E a gente vai começar a estudar Cristo, por exemplo. Como é que ele foi educado? Né? Como é que Maria educou a Cristo? E teve um papel primordial para formar um homem, né, que pôde estar firme em meio a todas as ciladas de Satanás. Então, a lei, ela tem um papel de nos guiar, mostrar o caminho, e nos indicando esse caminho, a gente pode trilhar, palmilhar o caminho que Cristo já palmilhou. Que Deus nos ajude durante essa semana, né? Não só a nós que estamos aqui apresentando essa live, mas aos irmãos que vão assistir, os nossos amigos, nos ajude a colocar a lei como um professor diante dos nossos olhos, diante da nossa família, dos nossos filhos. Tem um texto aqui, irmãos, do Patriarcas e Profeta, página 305, que ensina exatamente isso, que é um professor. Ó. Os preceitos do decálogo são adaptados a toda a humanidade e foram dados para instrução e governo de todos. Instrução. São 10 preceitos breves, abrangentes e cheios de autoridade, que incluem nosso dever para com Deus e para com o próximo. Olha que bênção. É um dever para com o nosso Deus e quanto ao nosso próximo. Então, a lei é um instrutor. Então, vamos lá no domingo. Amar e temer a Deus. O texto para nós ler aqui é Deuteronômio, capítulo 31, verso 9 a 13. Eu vou ler aqui, e os irmãos acompanhem. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel. Ordenou-lhe Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano de remissão, as festas do tabernáculo, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher,
levará essa lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, homens e mulheres, e meninos e estrangeiros, que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, os dias que viverem sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para o possuir. Então, irmão, o que significa esse temer a Deus, temer ao Senhor, irmão Protágoras? Bem, irmão Alexandre, todo adventista do sétimo dia entende, né, o temor do Senhor como colocar em prática, adorar a Deus da maneira correta e obedecer aos mandamentos, óbvio, né? Não da boca para fora, não obedecer para os outros ver como os fariseus faziam, não é? Mas de coração, como o irmão Jonatas falou claramente aí, não é colocar na nossa mente, como está em Deuteronômio capítulo 6. Mas eu gostaria de compartilhar o que está aqui em Deuteronômio capítulo 4, é um texto que eu gosto muito. Quais são as consequências de nós obedecermos aquilo que Deus nos ensinou? O nosso Deus sempre foi um Deus muito didático. As coisas que Deus nos revela, até uma criança consegue entender. Essa é a vantagem do nosso Deus. Aqui em Deuteronômio capítulo 4, vamos pegar do verso 5, que diz assim, ó: Esse vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra, na qual estáis entrando para possuí-los. Guardai-os e observai, porque isso é vossa sabedoria e vosso entendimento à vista do povo, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendida. Então, uma vez que eles obedecessem todos os mandamentos de Deus, as pessoas das outras nações que estavam em volta iam olhar para eles e ia dizer que eles realmente é uma nação de povo entendido, um povo inteligente, não é? Ali tem vários preceitos sanitários. Veja, irmão Alexandre, que até uma pazinha eles tinham que andar, quando eles sentiam vontade de fazer suas necessidades, tinham que cavar um buraco, faz parte da lei, não é? E enterrar as fezes ali, não é? Então, veja, é uma nação entendida. Se você for pegar hoje, milênios depois, a olhar para trás, nós vemos que as leis as leis sanitárias mesmo previnem até hoje, não é? Doença infecto-contagiosa. Então, todo mundo está ouvindo falar aí de isolamento social. Eu imagino que o irmão Alexandre e todos os irmãos que estão em casa conhecem muito isso daí chamado de isolamento social para prevenir dessa doença chamada coronavírus, não é? Pois, o isolamento social começou lá. Se você for olhar bem lá na lei de Moisés, quando a pessoa pegava lepra, quando a pessoa pegava um outro tipo de doença, havia o isolamento social daquela pessoa, ela ficava uma certa distância no deserto e alguém levava comida para ela, não é? E quando ela tocava em algum fluido, que era sangue, por exemplo, ou sêmen, ou outra coisa, ou até depois do parto, também essa pessoa ficava em isolamento social e para impedir espalhar doenças infecto-contagiosas. Então, veja, é uma lei à frente do seu tempo. Na época, eles não havia conhecimento de micro-organismo. Esse conhecimento aí de germes, micro-organismo, vai datar após o surgimento do primeiro microscópio, né, com Robert Hooke, se eu não me engano, lá no século XVIII, mas ele descobre a célula, mas bem mais para frente, no século XIX, que vai descobrir a existência do micro-organismo. Então, a partir dessas descobertas, há uma revolução na ciência e no meio sanitário também. Mas veja, bem antes disso, bem antes, você vê que o nosso Deus deu leis e eles tinham que obedecer. Eles não sabiam disso. Isso que é mais interessante, irmão Alexandre, irmão Jonathan, os irmãos que estão em casa. O mais interessante, eles não sabiam que existia micro-organismo, que existia doença infecto-contagiosa, eles não sabiam disso. Mas eles obedeceram, assim diz o Senhor. O mesmo se dá a nós hoje. A gente pode até pensar que a ciência está avançada, que a gente entende tudo. A ciência, a gente vai parar de comer carne, irmão Alexandre, para não ter câncer, porque a ciência diz que a carne pode causar câncer. Mas, irmãos, existe muito mais conhecimento por debaixo que a ciência de hoje ainda não descobriu. Cabe a cada um de nós a essa verdadeira educação, dessa lei, dessas revelações que o Senhor nos deu, obedecer e confiar. E saber que existe muito mais coisas por debaixo que nós não sabemos, que nós não entendemos, não é? Ellen White, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, ela vai dar alguns vislumbres, não é? Que isso tem alguma relação com caráter, que isso tem alguma relação com
com a nossa força espiritual, com a nossa espiritualidade, ou seja, há uma relação entre alimentação e o regime alimentar e a espiritualidade. Porém, nós não sabemos com detalhes e em profundidade. Não sabemos. O Senhor não nos revelou isso, não é? Mas cabe a cada um de nós confiar no Senhor e como o povo do passado fez, como Moisés e o Israel do passado fez, educar os seus filhos nesse caminho, não é? Aqui a preocupação de Moisés é exatamente essa, educar o povo nesse caminho, para que eles não entrassem em apostasia. Fala, irmão Jonathan. Interessante é que amar e temer a Deus, né? Que é a parte segunda de domingo, perdão. O verso 13, ele é muito interessante. Olha o que diz o verso 13. E que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Então, Deus pediu para Moisés, né, falar ao povo que a cada 7 anos, né, era o ano de descanso, né, 6 a gente conhece bem lá, Levítico capítulo 23 e 25, que falam, né, do ano de descanso. A cada 7 anos, o povo não trabalharia na terra, no 7º ano. Então, esse ano, a lei era lida, e eles tinham mais tempo para aprender da palavra do Senhor. Não só os pais, mas os filhos. E aqui fala 2 processos, né? E o que fala no verso 13? E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer a Deus. Então, é um processo, né? Deus queria que as pessoas, que o seu povo, aprendessem a temê-lo. Mas como é que a gente aprende a temer a Deus? Ouvindo. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a gente conhece do Deus que restaura, do Deus que cura, que sara, o Deus que abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel ia lembrar desses momentos em que a mão poderosa de Deus guiou, né, o leme, e eles iam aprender a temer, né? E aqui a lição fala, Moisés descreveu como um processo de 2 etapas. A primeira, os filhos deveriam ouvir a lei e depois aprenderem a temer ao Senhor. Então, a pergunta que foi feita, o que significa temer ao Senhor? Né? Temer, reverenciar ao Senhor, é honrar, é prestar reverência. Né? E no livro Minha Consagração Hoje, na página 291, aqui diz, uma pessoa reverente chega à conclusão de que o coração tem que ser guardado pelo poder de Deus. Os anjos ministradores abrem os olhos da mente e do coração para que vejam as coisas maravilhosas da lei de Deus. As coisas maravilhosas do mundo natural e as coisas eternas reveladas pelo Espírito Santo. Então, quando nós aprendemos a temer a Deus, somos reverentes, os anjos do Senhor vão abrir os nossos olhos, a nossa mente, para compreender as coisas celestiais, para tirar lições da natureza para a nossa vida espiritual, lições da nossa vida cotidiana para a nossa vida espiritual. Nós vamos a cada dia, a cada momento, ter comunhão com Deus, assim como Enoque teve. Então, esse é o objetivo de Deus, proporcionar, né, para que seus filhos aprendam a temer, a reverenciá-lo e das coisas da natureza, das coisas espirituais, tirar lições para as suas vidas. Amém, irmão. Deus seja louvado. Um tópicozinho bem rápido aqui, está no Patriarcas e Profeta, página 504. Diz assim, sobre educação dentro da palavra de Deus, na lei e ensinamento. Porém, se querem que seus filhos e filhas se interessem pela palavra de Deus, Bíblia, Espírito, Profecia, Adventista, eles mesmos devem estar interessados nela. Então, para os filhos e filhas estar interessado na palavra de Deus, nas coisas espirituais, os pais, os adultos, devem também estar. Senão, não tem como, né? Vamos lá para segunda-feira, então. Segunda-feira, irmão
Protágoras, lê para nós aí Romanos 3, 19 a 23. Romanos 3, 19 a 23. E eu vou ler Deuteronômio, capítulo 31, verso 26. O texto fala para nós ler do capítulo 31, Deuteronômio, do 14 a 27. Eu vou ler só o 26, irmãos. Os irmãos podem pegar o contexto. Ó. Tomai esse livro da lei, e ponde ao lado da arca da aliança, vosso Deus, para que ele esteja por testemunhas contra ti. Então, sobre o título da lição, uma testemunha contra ti. Vai lá, irmão Protágoras. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. Porquanto pela obra da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, pois mediante a lei há o conhecimento do pecado. Até o 23? O verso 21 diz assim: Mas agora a justiça de Deus, sem a lei, é manifesta, testemunhado pela lei, pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vamos comentar, irmão Protágoras, começando do irmão aí, uma testemunha contra ti. O que quer dizer isso, esse texto de Deuteronômio, Romanos capítulo 3? Por que é uma testemunha contra nós? Nós sabemos que a lei, isso é algo bem conhecido, ela serve como espelho, não é? Ela serve para mostrar se nós estamos seguindo ou não a ela. Mas como já foi falado aqui pelo irmão Jonathan, que foi mencionado na lição de sábado, que ela mostra o caminho da vida, ela mostra que Cristo é o caminho, não é? E nós já lemos lá em Gálatas 3, 24, que ela serviu de aio para Cristo, não é? Cristo é o que nos dá a salvação. Mas voltando ao contexto que ela foi escrito, porque nós temos que entender o contexto ali onde Moisés estava, não é? O livro de Deuteronômio foi escrito posteriormente aos outros primeiros 4 livros, não é? Foi escrito, a própria palavra deutero significa depois, nome tem a ver com leis, ou seja, leis que foram dadas depois. E se você for ler o livro, quem faz aí o ano bíblico pode constatar que ele repete tudo, ele repete parte da história do que tinha acontecido com o povo de Israel, e ele repete principalmente as leis, porque Moisés sabia que ele ia ser retirado, e ali estava a nova geração que ia passar o Jordão e entrar na Terra Prometida. Então, o objetivo se você for olhar bem, o livro de Deuteronômio é exortação à obediência. Ou seja, e quando coloca ali a lei ao lado da arca como testemunha, para mostrar, olha, testemunha de que vocês têm que seguir esse caminho. Ou seja, se torna contra quando vocês afasta do caminho. Não é esse contra aí, a ideia é quando afasta, quando nós desobedecemos, não quando nós estamos a favor dela, não é? Enfim, então, se nós formos compreender bem, Moisés estava exercendo aqui a verdadeira educação, estava pegando a nova geração e ensinando o caminho, as antigas veredas, não é? Ensinando assim diz o Senhor, passo a passo para eles, andar naquele caminho para que tudo desse certo nessa nova terra que eles iam estar. E mesmo em sua ausência, a ausência de Moisés, eles pudessem lembrar, não é, do assim diz o Senhor. É bem interessante que alguns podem dizer, mas eles se apostataram muito rápido. Moisés morreu, e logo lá no livro de Juízes, vocês podem ver que havia uma apostasia muito feia, não é? Das gerações que estavam vivendo ali. Porém, veja, que Satanás nunca teve o privilégio de ter todo mundo obedecendo a ele. Veja que até quando você chega lá na época de Elias, você vê que a maior parte de Israel já tinha uma apostasia muito grande, mas você tinha Elias e ainda tinha 7.000 que não tinham dobrado os joelhos. Esses 7.000 que não tinham dobrado os joelhos são pessoas que vinham de famílias fiéis, que tinham exercido a verdadeira educação, não é? Um outro exemplo de verdadeira educação, lá mais para frente, é Daniel. Ou seja, ele veio de família que tinha exercido a verdadeira educação. Ou seja, resumindo, mesmo em uma nação que está em apostasia, que está esquecendo a velha vereda, essa fala de Moisés teve influência, porque ele ensinou todo mundo, algumas famílias esqueceram, a sua maioria, porém, umas poucas famílias continuaram fiéis, educando no assim diz o Senhor, a lei de Deus, não é? Essas famílias podem ter filhos que se tornaram profetas, que se tornaram homens importantes,
ali combatendo o mal em Israel. Aí, como eu disse para vocês, tem um exemplo de Elias, tem um exemplo de Daniel. Então, o mesmo se dá hoje. Não é? Nós sabemos que nosso povo está em uma grande apostasia, não é como nunca houve. Então, devemos fazer igual Moisés aqui. Devemos ensinar, continuar ensinando, porque a maioria pode ser que, depois de alguma geração, esqueça. Mas sempre vai ter uma família que vai educar certinho, da maneira com que nós ensinamos, e vai manter firme a luz da verdadeira educação, a luz do verdadeiro ensino. E vai ser, quem sabe, um profeta amanhã, um pregador, um pastor amanhã, que levanta pelo assim diz o Senhor, em meio crises, né, que possa possivelmente haver em nossa denominação. Enfim, então há uma seriedade nisso. O pastor Colin Standish, irmão Alexandre, e irmão Jonathan e todos que estão em casa, ele teve uma grande relação na nossa igreja com a questão da educação. E ele fala que os pastores velhos da época dele chamou eles que eram jovens, né, os irmãos Standish, olharam nos olhos deles e disseram: vocês vão seguir o assim do Senhor, vocês não vão se apostatar, não é? E eles fizeram eles prometer que eles iam andar no assim do Senhor. E bem naquela controvérsia do livro Questões sobre Doutrina, eles preferiram ficar no assim diz o Senhor e não entrar nessa apostasia. Então, resumindo, essa educação que Moisés colocou aqui, esse chamado, não é? Essa testemunha que eles colocaram ali, né? Podemos dizer que a lei, ao lado da Arca da Aliança, serviu para gerações futuras, para aquelas que tinham afastado da lei, serviu como testemunha contra elas, e para aquelas que tinham exercido a verdadeira educação ao longo de gerações, pode ser uma salvaguarda e uma, vamos dizer assim, um estopim para um reavivamento, né, no meio deles. E essas pessoas podem pregar como Elias e como outros, não é? Veja que na época de Josias, pouco antes do cativeiro, eles tiveram um grande reavivamento, e foi exatamente esse livro da lei que estava ao lado da arca, não é? Esse livro que estava ao lado da arca, que foi exatamente ele que foi o propulsor, o estopim do grande reavivamento que teve na época do rei Josias, não é? Então veja, olha que importância que aquilo que Moisés fez, que aparentemente parecia que tinha perdido, né? Porque o povo tinha entrado em grande apostasia, tinha perdido o sentido, mas sempre tem uma raiz, sempre tem ali alguns remanescentes que permanecem fiel. E por esse motivo que devemos fazer o mesmo hoje, como povo de Deus, ensinando nossos filhos e pregando essa lei que Deus nos deu. Amém. Bom, Jonathan? Muito interessante, uma testemunha, né, contra nós. Porque a lei é uma testemunha contra mim. Né? É claro que quando eu quebro a lei de Deus, né, transgrido, ela mostra o meu erro. E ela mostrando o erro, eu vejo a minha situação. Então eu olho para mim, eu olho para a lei, né, a lei do Senhor colocada diante de mim e vejo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quebrei esse ponto, quebrei esse. Então, é uma testemunha. A lei é uma testemunha. E pode ser uma testemunha a favor ou contra nós. Depende de quê? Da minha posição. Né? E só que muitas pessoas dizem, né, que a lei não pode ser cumprida. E eu vou ler um texto aqui, inspirado, que está de Ellen White, né, um comentário dela que ela faz no Comentário Bíblico Adventista, no volume 6, página 1073. Olha o que diz. É-nos impossível exaltar a lei de Jeová, a menos que nos apossemos da justiça de Jesus Cristo. Então, realmente, as pessoas podem ter razão quando elas dizem que é impossível guardar a lei de Deus. A menos que nós nos apossemos da justiça de Cristo. Porque se nós, estando com a justiça de Cristo, ao nosso lado, em nós, é possível, assim como Cristo cumpriu a lei de Deus. Né? Então, a lei pode ser obedecida. E se obedecida, ela não será uma testemunha contra mim, nem contra você, que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo.
mas só depende da sua decisão. Você decide. Você tem a opção de aceitar a justiça de Cristo e obedecer à lei, ou rejeitar a justiça de Cristo e quebrar a lei. Né? E interessante que essa lei foi colocada, né, ao lado, perdão, os 10 mandamentos estavam, e uma lei para guiar o povo aos 10 mandamentos, né, foi colocada ao lado, como uma testemunha. E todos aqueles que queriam saber como Deus queria que o povo caminhasse, poderiam ir facilmente a essa lei e ter acesso a ela, ler, né, colocar esses princípios em seu coração e estariam caminhando, né, nas pisadas de Cristo, estariam caminhando na estrada que Deus queria que o povo caminhasse. Sabe, mais interessante, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31, né, a lição fala que Deus instruiu a Moisés a escrever um cântico que o Senhor lhe havia ensinado. E dentro desse cântico havia praticamente as leis que ele queria que o povo aprendesse. E esse cântico devia ser passado de geração em geração. Ou seja, Deus estava usando a música para educar o povo dele. Então, não devemos esquecer a música. Nós temos aí um canal, né, um site chamado Bíblia Melódica, que nos ajuda a gravar os versos bíblicos, a erigir, como a profetisa fala, erigir um muro de passagem ao nosso redor, que vai nos defender contra as ciladas, contra os ataques de Satanás. Deus queria que isso acontecesse com o povo, né? E quer que também nós erijamos, coloquemos, né, construamos um muro de passagem ao nosso redor. Temos essas belas canções, esses belos versos, as promessas de Deus, e colocando ao redor de nós, o inimigo não terá poder para nos destruir, porque estamos protegidos com a palavra da verdade. Amém. Terça-feira agora, para que sejas bem-sucedido. O Protágoras, lê para nós aí Apocalipse 12, 17, é um texto bem conhecido, Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12. E o irmão Jonathan vai ler Romanos 1, 5 e Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Eu vou ler Josué agora, capítulo 1, verso 7 e o 8. Diz assim: tão somente ser forte, muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar dessa lei, do livro da lei. Antes medita nela, dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nelas está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e seres bem-sucedido. Vai lá, irmão Protágoras. Apocalipse 12, 17. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12, diz assim: aqui está a paciência do santo, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E agora, irmão Jonathan, Romanos 1, 5 e Romanos 16, 26. Romanos 1, 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé em todas as nações. E Romanos 16, 26. 16, 26. Diz assim: mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. E eu vou ler agora Tiago 2, 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém mata, venha ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei.
como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então vamos comentar essa terça-feira, irmãos. Falou sobre a lei. Se a gente guardar a lei, será que nós vamos ser bem-sucedidos, irmão Protágoras? Em quê? E sim, eu já comentei aquele texto, né, que está em Deuteronômio capítulo 4, que fala que as outras nações iam olhar e ia ver quão sábio é esse povo. E olha, essa sabedoria, ela consistia em simplesmente você confiar em Deus, você confia nele, e os resultados vão aparecer. Ou seja, trazendo para os dias que nós estamos vivendo, nós temos aí uma mensagem de saúde, né? Pega o livro Conselho sobre Regime Alimentar, e nós temos ali tudo que a nossa profeta foi instruída, né? Pelo assim diz o Senhor. Quando nós obedecemos aquilo ali, nós vamos colher frutos para cada um de nós, não é? E as pessoas de fora elas vão olhar e vão ver que nós somos um povo diferente. Eram para eles olhar para o nosso povo, o povo adventista do sétimo dia, como as outras nações iam olhar para o Israel do passado. Eles iam olhar e ia ver um povo sábio, um povo saudável, um povo inteligente, né? Um povo sábio. Então, era para eles olharem e ver tudo isso. E um povo organizado. Então, um povo bem organizado. A profeta do Senhor fala que quando Balaão viu o povo de Israel da montanha, né? Quando a primeira vez que ele viu, ele ficou admirado da organização. Ele achava que era tudo bagunçado. Mas chegou lá, eles viram as tribos organizadas em torno do santuário. O santuário estava no meio e existia ali a ordem das tribos. E até na hora que eles marchavam, se levantavam para marchar, havia ordem, não é? Então, ali, havia leis administrativas ali que Deus tinha dado, havia leis sanitárias, havia leis sobre civil, né? Para como gerir o povo civilmente. Havia leis havia revelações sobre o grande conflito como um todo. Como o nosso povo, o povo adventista do sétimo dia hoje, é um povo que tem o Moisés antitípico, que é Ellen White, e tem as mesmas leis dadas lá de maneira ampliada. Porque da mesma forma que Deus deu a Moisés leis de saúde, Deus deu a Ellen White também leis de saúde, mais ampliada e mais adaptada para o tempo que nós estamos vivendo, para os desafios que nós estamos vivendo nessa geração. Aí você pega também leis sobre roupas, lá tinha a nossa profeta também, o Senhor Deus, leis sobre roupa. Lá Deus revelou para Moisés leis sobre como deveria ser o culto, como deveria ser a adoração. Deus deu à nossa profeta leis da mesma forma, como deveria ser o culto, como deveria ser a adoração. Deus deu leis para Moisés de como deveria ser o sábado. Deus deu leis para a nossa profeta como deveria ser o sábado. Deus deu lei para Moisés sobre outros assuntos, sobre família, sobre educação. Deus também deu lei à nossa profeta, à nossa Moisés antitípica, não é? Então, veja, se nós obedecermos esse assim diz o Senhor, nesse tempo que estamos vivendo, nós seremos chamados de sábios pelas pessoas do mundo. As pessoas vão olhar, vão ver que a educação do mundo está indo de mal a pior. Uma educação que segue princípios seculares, ateus, não é? Vamos dizer assim, e vão ver que não levanta a moral do povo, e o povo cada vez mais cai nos vícios, não é? E não consegue erguer a sociedade. Então, eles deveriam olhar para nós e ver uma educação diferente, baseada no assim diz o Senhor, baseada nos princípios que levam à vida. Então, esse é exatamente o que está na lição de terça-feira, que esse é o bem-sucedido, não é? Ser bem-sucedido, andando conforme assim diz o Senhor. Se nós fizermos isso, seremos mais que bem-aventurados, porque nós temos pessoas fiéis a Deus em diversas denominações, mas eles não têm o assim diz o Senhor. Eles não têm. Irmãos, eu posso garantir para todos que estão nos assistindo aqui que a ciência, ela está muito avançada, mas ela não sabe de tudo. Ela não sabe, ela não conhece muita coisa, ela e sempre existe algo a mais para descobrir, não é? Se nós obedecemos o assim do Senhor, nós estamos tendo informações privilegiadas, não é? Não diz aqui no mercado financeiro que faz uma pessoa milionária informações privilegiadas. Basicamente, nós temos informações privilegiadas de como devemos andar nesse mundo, como devemos alimentar, como devemos vestir, onde devemos morar, como devemos educar nossos filhos, como guardar o sábado. É um estilo de vida diferenciado, não é? E por mais que a gente fala, não, irmão, você vai ter um pouco de saúde, você vai ter isso, aquilo, eu tenho por mim que são coisas muito mais profundas, não é?
que envolve o que nós vamos colher em relação a obedecer a isso que Deus nos deu, não é? A mensagem adventista como um todo, são coisas muito mais profundas, mas a ciência não descobriu, não é? A ciência pode, de vez em quando, ela dá um relapso de luz aí, descobre, tem alguma coisa a ver realmente que a Noite falou, mas ela não vai a fundo, a ciência do mundo não vai a fundo. Se nós tememos a Deus, como a gente já discutiu aqui sobre temer ao Senhor, nós vamos colocar em prática o que o Senhor revelou. Nós vamos colher bons frutos, não é para a nossa vida espiritual. Bom, Jonathan, seu comentário. Interessante é que, como o irmão Protágoras falou, né? Bem-sucedido. Como é que eu posso ser bem-sucedido na Terra? Eu vou dar um exemplo aqui das leis de trânsito. Vamos dizer que você não sabe que passar no sinal vermelho você vai pegar uma multa. Então, o que vai acontecer se você passar no sinal vermelho ou acima, né, do limite permitido para uma rodovia, para uma estrada, você vai receber uma multa. Você não vai ser bem-sucedido. Então, Deus, por que a pessoa não vai ser bem-sucedida? Porque ela não conhece a lei. Então, ela não está agindo conforme a lei para ser bem-sucedido. E eu volto ao exemplo que o irmão Protágoras falou, né? De todos os princípios que Deus estabeleceu na palavra, todos eles são para nós sermos bem-sucedidos. Imagine agora que Deus deixou a reforma de saúde. A reforma de saúde, o primeiro ponto dela, não é para eu ter saúde, né? Mas é uma consequência. A reforma de saúde é para que a minha mente esteja clara para entender a palavra do Senhor. Mas eu não quero obedecer à reforma de saúde. Então, quando é uma doença, uma virose, uma epidemia ou uma pandemia, eu estou vulnerável. Então, eu posso contrair esse vírus e posso descer ao pó. Estou vulnerável. Então, o que Deus quer? Se eu seguir aquilo que Ele mandar, eu serei bem-sucedido nessa pandemia. E não é só a questão alimentar, né? A reforma de saúde envolve todo princípios, todos conceitos que Deus estabeleceu. São 8 princípios, né? E a gente sabe bem disso. Então, irmãos, como é que eu sou bem-sucedido na Terra? É claro que é seguindo a lei do Senhor. Só que no mundo funciona assim. A lição até comenta, a noção, né, de ser bem-sucedido, derivado da obediência, pode parecer contrária à maneira pela qual o sucesso é medido no mundo hoje. No mundo, você é bem-sucedido quando você tem um carro do ano, quando você tem uma casa boa, num bairro nobre, né, quando você viaja todos os anos com a família, quando você tem os melhores relógios, as melhores roupas, as melhores marcas. Isso é ser bem-sucedido para o mundo. Só que, para Deus, né, e mesmo no mundo, ser bem-sucedido é obedecer. Eu vou colocar o exemplo aqui de João Batista. João Batista, ele foi decapitado. Mas será que ele não foi bem-sucedido na sua missão? Claro que foi. A sua missão foi pregar a Cristo. Ele foi à frente, né, de Cristo, antes de Cristo, mostrando para o mundo que viria um Salvador. Mas ele morreu, ele foi decapitado. Então a gente podia ver, na visão do mundo agora aqui, olhando, mas João Batista decapitado. Será que ele foi bem-sucedido na sua missão? Claro. Né? E ele vai receber o galardão, está esperando com os que dormem, né? Então, para eu ser bem-sucedido, eu devo colocar diante de mim as leis do Senhor. E aqui Josué, quando recebeu essa incumbência, né, do Senhor, o livro Vidas que Falam, na página 116, diz assim: em meio a todas as perplexidades, Josué tinha Deus como guia. Então, Josué era guiado por Deus. Ele lia a lei. Ele colocava diante dele a lei do Senhor. E o segredo para o sucesso dele foi justamente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, né? Ter a palavra em sua mente.
Então, se nós não fizermos isso que Josué fez, nós não vamos ser bem-sucedidos nessa terra. E nós podemos estar na igreja há 20, 30, 40 anos, né? E não sermos bem-sucedidos. Por quê? Não colocamos a palavra de Deus diante de nosso coração, diante de nossa mente, e não seguimos as orientações do Senhor, e para todas as situações não buscamos a Deus. Ou temos só uma aparência de piedade, uma capa que somos cristãos, porque vamos na igreja, no sábado só, para ouvir a mensagem do pastor, do irmão, do membro. Então, nós não seremos bem-sucedidos. Deus quer algo além de nós. Deus quer que nós vençamos o pecado. E para vencer o pecado, só a lei de Deus. Só seguindo, sendo guiado por ela. Isso é que Deus quer que nós vençamos hoje. O nosso defeito de caráter, as nossas más condutas, nossos pensamentos que não são convertidos. Deus quer que você vença em todos os pontos para você ser semelhante a Ele, para você ser bem-sucedido nessa terra. Só vai ser bem-sucedido quem fizer como Josué fez, né? Que for meditar de dia e de noite, conservar a palavra em sua mente. Agora, interessante que na pergunta da lição, né? O que o Senhor disse a Josué, e tem aqui uma parte que diz que ele deveria ser forte e corajoso para obedecer à lei de Deus. E na outra, né, tem uma outra sugestão que diz assim, que ele deveria adaptar a lei à cultura, né, da terra de Canaã. Essa opção a gente não marca, mas eu li porque eu achei interessante que há alguns dias atrás houve uma mensagem de um pastor muito famoso, né, da nossa igreja, que hoje não é até mais pastor, e que ele diz que não, se nós, no sábado, se o emprego, a gente tiver, se o emprego pedir que a gente vá trabalhar no sábado, Deus entende, né? Deus ele vai entender a cultura, né? A gente pode seguir a cultura ao invés da lei de Deus, o Senhor entende. Não, irmãos. Josué não tirou o pé da lei do Senhor, manteve uma ação firme. E Deus quer que nós não sejamos adaptáveis, não nos adaptemos à cultura, a modas, e dizer que estamos fazendo a vontade do Senhor. Deus quer que nós tenhamos uma postura firme, ser forte, ser corajoso, e enfrentar, porque o inimigo está aí a todo momento para nos destruir. Então, para ser bem-sucedido, devemos ser firmes, devemos caminhar com passos firmes, porque nós estamos palmilhando aquilo que Cristo já palmilhou aqui nessa terra, que Josué também, que Moisés também, que todos os apóstolos que viveram por Cristo também. Vamos ser perseguidos? Claro que sim. A terra vai nos considerar um lixo? Claro que sim. Mas o céu vai olhar para o nosso caráter, vai olhar para a nossa vida e vai bater palma e vai aplaudir, assim como fez com Abraão. Vai aplaudir. Amém. E vai ver, olha, o Senhor vai olhar lá de cima, olha, aquele ali é meu servo. Aquele ali, o inimigo, você, inimigo, pode tocar ou fazer o que quiser, mas ele não arreda o pé. Assim como foi com Jó. E Deus quer isso de mim e de você. E isso é ser bem-sucedido no reino de Deus. Não é ter carro novo, não é ter casa, não é nada dessas coisas que o mundo pode oferecer. Somente a obediência, a lei do Senhor nos fará bem-sucedidos. Vamos na quarta-feira, então, as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Lê para nós, irmão Protágoras, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 29, e eu vou ler 2 Crônicas, 31, 20 a 21. Diz assim, 20 a 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em todas as obras que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, fez e o prosperou. Vai lá, Protágoras. Vamos lá, 2 Coríntios 11,
Verso Até 23, o não é isso? 29. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos nos rios, em perigo de ladrões, em perigo dos meus patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, aos que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrase? Então vamos comentar isso. Começando em você, Protágoras. E baseado em Jó capítulo 1 e capítulo 2, né? Conhece a história de Jó, né? Sim. As lutas e dificuldades do povo de Deus que quer ser obediente. Vamos lá. Bem, eu achei bem interessante essa lição, né? Terça e quarta, porque na terça fala de que nós seremos bem-sucedidos. Mas a lição de quarta, ela vem dizendo que nós seremos bem-sucedidos, mas não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Exatamente isso. É uma lição completando a outra, não é? Então, veja, o povo de Deus, ao longo da história do mundo, é um povo que, se obedecesse à lei de Deus, ia ser visto como um povo sábio, um povo inteligente, um povo limpo, sadio, não é? Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que esse povo não teria dificuldades, porque esse mundo é um mundo amaldiçoado pelo pecado. Então, veja, significa que se eu seguir todas as leis de saúde que nós temos, não quer dizer que não vamos ter câncer. Há registro de irmãos que foram fiéis à lei de saúde, até onde se sabe, não é? E teve câncer. Agora, muitas pessoas questionam por quê? Não, nós estamos num mundo de pecado, estamos em uma grande controvérsia. E por mais que nós somos a geração que mais sabe sobre essa grande controvérsia, que mais tem revelação sobre a grande controvérsia, muito mais do que Jó, que passou pelaquela dificuldade sem saber o que estava acontecendo, não é? Existe muito mais coisas também sobre o grande conflito que nós não sabemos, que o Senhor não revelou ainda, né? Não estamos aptos a entender. Porém, naquilo que nós sabemos, o Senhor requer de nós obediência, confiança. Ou seja, confiar significa isso, significa que muitas coisas já aconteceu e Deus deu a explicação. Algumas coisas aconteceu e o Senhor não nos deu a explicação, mas baseada nas explicações já dadas, devemos confiar no Senhor. Então, basicamente é isso. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você segue todas as leis de saúde e passa por alguma dificuldade, confie no Senhor. Você vai passar por dificuldade, você vai ser perseguido. Paulo, aqui a gente leu quantas dificuldades ele passou por causa desse reino, o reino dos céus, não é? Então, devemos confiar no Senhor, vamos passar por dificuldade, não é? Mas seremos fiéis até o fim. Basicamente é isso que está dizendo aqui. Vamos passar por dificuldades, vamos passar por provações, não é? Então, às vezes a gente olha assim para aquelas leis de saúde que está ali no Conselho sobre o Regime Alimentar, e a gente pensa conosco, se eu obedecer tudo isso aqui, terei saúde. Mas o irmão Jonathan falou algo bem interessante, que o ponto principal é a nossa vida espiritual. Não é desde que Cristo pisou nesse mundo e tem pregado, ele prega um reino que não é desse mundo. Ele mesmo disse para Pilato, o meu reino não é desse mundo. Então, como o irmão Jonathan falou, e foi bem ensinado no Sermão da Montanha, o nosso mestre ensinou, nós não devemos juntar tesouros nessa terra. O próprio Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Então, um novo reino estava sendo pregado, em um reino que não era desse mundo, não é? Você pode ser príncipe no outro reino, nesse reino você não passa de um escravo, não é? Agora, outra coisa também que eu aprendi bem interessante, uma vez um pastor pregou assim, por que o 8º remédio é a confiança em Deus? Ele fez uma pergunta para nós, por que confiança em Deus não deveria ser, a confiança em Deus não deveria ser o primeiro remédio? Ele falou, são 8 remédios naturais. Por que a confiança em Deus não é o primeiro remédio? Aí todo mundo concordou, deveria ser o primeiro remédio. Né? A gente fala a lista, mas toda a lista que nós vemos, o confiança em Deus é a última. Não sei se vocês já prestaram atenção. Que todo mundo coloca lá na igreja, na lição para as crianças, não é? Sempre coloca os 8 remédios, mas sempre confiança é a última. E ele explicou o porquê. Confiança em Deus tem que ser a última.
você deve confiar no Senhor se você já está obedecendo todos os preceitos de saúde e ainda assim ficou doente, aí entra a confiança em Deus. Ou seja, se você já segue todos os preceitos de saúde em relação a sol, luz solar, água pura, ar puro, alimentação saudável, né, seguindo todos os princípios da alimentação, a temperança, né, não comer em excesso, o sono. Se você segue todos os princípios que o Senhor revelou e ainda assim foi acometido por um câncer, por alguma doença, aí entra o 8º remédio, que é a confiança em Deus, que é o que a gente está falando aqui. Você não poderia lançar mão desse remédio se você estiver transgredindo aqueles princípios que eu falei, que são os 7 primeiros, não é? Os sete princípios de saúde, entendeu? Ou seja, então, é isso aí, basicamente isso daí. O povo de Deus é um povo de aflição. E na era cristã, sofreu muito mais do que na era judaica. Veja as perseguições aí na Idade Média, dos valdenses, dos anabatistas, que nós tanto falamos aqui. Mas essas pessoas escolheram confiar no Senhor, mesmo não entendendo todo o contexto que envolve o grande conflito. E o mesmo o Senhor nos chama a cada um de nós hoje. Confiar no Senhor. Amém. Vamos lá, irmão Jonathan. Hoje, ao ler essa lição, eu estava aqui no meu terraço da minha casa, né? E na frente da minha casa tem um pé de coco. E por volta aí das 5 da manhã, sempre os passarinhos vêm e ficam no coco, brincando, né, no pé de coco. E um passarinho me chamou a atenção. Tinha uma folha, um galho do coqueiro, né, arriado, e esse passarinho colocou as 2 garrinhas assim no galho e começou a ventar demais, né? Ventou muito e o galho estava assim, e ele continuava firme, o galho se movendo. E eu fiquei prestando atenção, lendo exatamente essa parte, né? E eu percebi uma coisa: no mundo nós temos turbulências, nós temos tempestades, nós temos dificuldades. Isso é inerente porque estamos num mundo de pecado. E assim como aquele passarinho estava seguro no galho, nós deveremos, como o irmão Protágoras falou, né, estar seguros em Cristo, confiando nele. E a gente pode balançar. O vento, as tempestades vão balançar, mas nós estaremos como aquele passarinho lá, seguros. Ele não estava assim, ele estava deitado, né? Então, eu achei muito interessante aquilo. E quando Paulo revela que as tantas dificuldades que passou, o naufrágio, ele foi açoitado, né, foi perseguido. Então, quando ele vê tudo isso, eu olho para a vida de Paulo e olho para a minha vida, né, e talvez vocês vocês que estão aqui me ouvindo, você olha para a sua vida e vê que você ainda não foi perseguido como Paulo. Né? Paulo sofreu muito, foi preso, né? Mas mesmo assim, sempre o que ele tinha na boca, um louvor a Deus. Né? Ele louvava o Senhor. Ele não deixava de confiar no Senhor, mesmo que as situações estivessem, né, muito ruins, gritantes, ele não deixava de confiar em Deus. Nessa terra, irmãos, Cristo não promete que estaremos livres do mal. Deus não diz assim, olha, vocês vão estar livres, né? Podem caminhar aí, vocês vão estar tranquilos, vocês vão ser bem-sucedidos, né? Como nós vimos há poucos minutos, nós vamos ser bem-sucedidos no reino do céu, mas aqui na terra, Deus nos promete liberdade, essa tranquilidade toda. A própria palavra do Senhor diz que no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, o Senhor nos fala. Então, ele deseja que nós façamos como ele, em meio às lutas e dificuldades, continuemos firmes em guardar a lei. Continuemos como João Batista, né, como Estevão, que em meio à morte, ele não retrocedeu, pelo contrário, ele foi fiel a Deus, ele colocou diante de todo o povo a lei do Senhor, aquilo que Deus queria, e morrendo, mas ele, mesmo assim, não retrocedeu. Né? Deus quer isso de nós, irmãos. Aqui diz que não há dúvida de que pelos padrões do mundo, mesmo os fiéis a Deus e obedientes à sua lei, nem sempre prosperam. Né? Pelo menos por enquanto.
prestamos um desserviço aos nossos irmãos, né, aos nossos alunos, quando a gente vai estudar a Bíblia com eles, aos nossos amigos da igreja, nós prestamos um desserviço quando a gente prega que nós vamos ser prósperos nessa terra. Quando nós vamos ganhar dinheiro, ser ricos. E eu já assisti várias pregações, várias mensagens de amigos, né, pastores, falando que se você for fiel a Deus, você vai ter um carro do ano, você vai ter isso e aquilo. Né? A gente vê a teologia da prosperidade um pouco entranhada até nos nossos provai e vedes, né? Que a pessoa dizimou e a empresa cresceu, né? Mas nem sempre acontece isso, irmãos. Não vamos nos iludir, porque a palavra do Senhor é clara. E se nós formos estudar, só os exemplos dos nossos apóstolos aí, né, os discípulos, todos eles morreram, todos eles sofreram por causa desse evangelho. E Deus está nos trazendo esses exemplos, né, como uma sombra para nós. Olha, pode acontecer isso comigo, com você. Se você for fiel nos dízimos, pode ser que você perca a sua empresa, pode ser que o seu carro atrase e o banco tome, mas o importante não são essas coisas. O importante é a sua prosperidade no reino celestial. Quanto é que você está investindo lá? Quanto é que você está investindo no reino celestial, onde traça, não corrói, onde é ferrugem, não destrói? E é lá que Deus quer que você invista. Lá nós somos prósperos. Aqui na terra, não. Aqui podemos ter, né? Mas pelo caminhar de Cristo, né? Quanto mais humilde formos, melhores passamos nessa terra. Então Deus quer que, em meias dificuldades, sejamos guiados pela lei de Deus, esquecendo dessa terra, irmãos. Aqui eu quero só ler um texto do Patriarcas e Profetas, páginas 162, diz assim: em momentos de dificuldade, anjos procurarão nos salvar, né? E nos salvar até de nós mesmos. Então, no momento que você está passando por dificuldade, em aflição, uma luta em casa, aqui o Senhor diz que anjos, eles vão procurar nos salvar. Você é fiel a Deus? Há anjos do Senhor te guiando, te protegendo. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem ao livre. Então, confie em Deus. Você vai passar por dificuldades na terra? Vai. Mas nosso Deus já nos ensina que ele venceu. E assim como ele venceu, eu e você pode vencer também, irmão. Amém. Então, se a gente for fiel, a gente pode acontecer como aconteceu com Jó, né? Então, devemos ficar firmes no Senhor. Ainda que ele nos mate, vamos ficar firmes no Senhor. Amém. Quinta-feira, Jesus, nosso exemplo. Olha lá. Irmão Protágoras, lê para nós Filipenses, capítulo 2, verso 8. Irmão Jonathan, Hebreus 5, verso 8. Eu vou ler Lucas 2, capítulo 2, verso 51 a 52. Lucas 2, 51 a 52. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vai lá, Protágoras. Filipenses 2, verso 8. E achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão Jonathan? Hebreus 5, 8. Isso. Aqui diz assim: e ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. João, eu vou ler agora João 8, 28 e 29. Diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabeis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha, vai lá, irmão Protágoras, Jesus como nosso exemplo. Louvado seja o nome de Deus, não é?
que nós lemos em Parábola de Jesus, página 69? Cristo virá quando? Quando nós refletimos plenamente o caráter de Cristo. Esse aqui é bem conhecido, né? Verdadeira oração, né? Nossa. Agora, irmãos, eu gostaria de ler uma citação que está no livro Educação, da nossa profeta Ellen White, que exemplifica basicamente Cristo em nós, esperança da glória, não é? A gente falou aqui sobre educação, a gente falou aqui sobre redenção, e tem essa citação que está aqui no livro Educação, deixa eu só procurar aqui rapidinho, porque estava marcado, mas basicamente, essa citação, ela fala que nós devemos, o que Deus requer de nós, na nossa verdadeira educação, é obedecer, basicamente é isso, obedecer ao Senhor, e ao obedecer ao Senhor, nós seremos mais que bem-aventurados. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acabei perdendo aqui. Depois aqui, achei. Página 229. Olha assim. Relativamente à obediência aos seus mandamentos, é tão verdade hoje como foi nos dias em que foram essas palavras proferidas a Israel. Essa será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos. Aqui está a única salvaguarda e integridade individual, pureza do lar, bem-estar da sociedade ou estabilidade da nação. Por entre as perplexidades, perigos e reclamos contraditórios da vida, a única segurança e regra certa é fazer o que Deus diz. Os preceitos do Senhor são retos. Quem faz isso nunca será abalado. Então, como o Jonathan colocou aí essa história do passarinho, é basicamente isso, é ser abalado no mundo espiritual. Cristo nesse mundo teve aflições, Cristo nesse mundo era pobre, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas, espiritualmente falando, ele é o rei, ele é o príncipe de um reino que é eterno. Então, os seus filhos, os seus discípulos, vai seguir as mesmas pisadas que ele. Então, ele é um exemplo em todas as coisas. Não é? Ele é um exemplo, não só em uma pessoa que obedeceu aos mandamentos de Deus, mas ele é um exemplo em como enfrentar as adversidades da vida. Ele era uma pessoa trabalhadora, que veio da classe pobre, que não tinha instrução dos rabis, não é? Como muitos de nós, possivelmente, não temos instruções da alta cúpula, né? Dos grandes sábios desse mundo. Porém, ele enfrentou tudo isso e venceu. E nesse ponto ele é um exemplo, ou seja, em todos os pontos ele é um exemplo para cada um de nós, mas principalmente nesse ponto, veja, não tinha diploma, como muitos de nós não temos diploma, não tinha, veio de uma família pobre, ele também veio de uma família pobre, teve que trabalhar cedo para ajudar a família, a mesma coisa, muitos de nós temos que trabalhar cedo para ajudar nossas famílias. Cristo foi traído, muitos de nós possivelmente seremos traídos. Cristo foi humilhado, não é? Uma morte humilhante, né? Possivelmente, isso está no livro de Mateus capítulo 10, que se fizeram isso ao dono da casa, quanto mais aos servos, não é? Então, se fazem isso a ele, que é o nosso mestre, quanto mais a nós, que somos discípulos. Então, Cristo é nosso modelo. Ele é nosso modelo. E em vida espiritual, ele também é nosso modelo. Cristo era um homem de oração, devemos ser pessoas de oração. Cristo era um homem que jejuava, devemos jejuar. Cristo é um homem de madrugadas com Deus, devemos ter madrugadas com Deus. Cristo era um homem que tinha íntima comunhão com o Senhor, devemos também ter essa íntima comunhão com o Senhor. E devemos ensinar tudo isso aos nossos filhos, principalmente os filhos espirituais, aqueles novos na fé que estão entrando na igreja, porque eles são futuros da igreja, não é? Eles são os que vão passar para as próximas gerações, o assim diz o Senhor. Nós não podemos desfigurar essa mensagem. E se você pensa assim, mas a igreja está muito apostasia, lembre-se do que eu falei no começo, sempre vai ter um ou outro que vai adquirir aquelas mensagens que você passou e vai passar para frente, não é? E vai ficar como testemunha contra as outras gerações que não é obediente. Então, basicamente é isso, irmão Alexandre. Cristo é nosso exemplo em todas as coisas. Cristo, ele venceu, não é? E devemos vencer como ele venceu. Vencer na força que ele nos dá, não é? Ele morreu para nos salvar, e vencer como ele venceu. Esse é o chamado, não é? E está no livro do Apocalipse, capítulo 3, está escrito que aquele que vencer como eu venci, vai sentar no trono, como eu venci e sentei no trono. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Antes de passar para o irmão Jonathan, caminha Cristo, página 61. A suposta fé em Cristo que alega libertar as pessoas da obrigação da obediência, obedecer a Deus, não é fé, mas presunção. Olha,
Se não é para obedecer, é presunçoso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2, capítulo 8. Entretanto, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Tiago 2,17. Jesus Cristo disse acerca de si mesmo, antes de vir à terra: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. E antes de subir ao céu, ele declarou: tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, verso 10. Diz as Escrituras: sabemos que o temos conhecido, por isso se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ó. Um exemplo, 1 João, capítulo 2, verso 3 a 6. Olha que interessante, irmãos. Então, Jesus é nosso exemplo em tudo. Se ele guardou a lei, devemos guardar. Quem diz que a gente não pode obedecer aqui na terra, que não é para obedecer, é presunçoso, não tem fé. Vai lá, irmão Jonathan. Muito bem. E a gente vê que o tema da lição é a lei como professor. E quem mais para nos ensinar do que Cristo, que viveu a lei? Eu separei alguns textos aqui da nossa profetisa e que nos mostram a realidade de Cristo. Aqui diz, eu vou ler o texto, a meditação matinal Este Dia com Deus, página 354, que diz assim: os que creem em Cristo andam humildemente com Ele, que observam para ver o que podem fazer para ajudar, para abençoar e fortalecer a alma dos outros. Cooperam com os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação. Então, aqui já começa dizendo que nós devemos andar humildemente como Cristo andou. E como é que Cristo andava? Ele andava humilde, mas ele tinha interesse, ele queria salvar pessoas, ele queria ajudar, abençoar e fortalecer as almas das pessoas. Fortalecer as pessoas. Então, irmãos, quando nós agimos como Cristo agiu, como nós seguimos o exemplo de Cristo, o que acontece? Anjos cooperam conosco. Eles estão ao nosso lado, como estavam com Cristo. O Senhor via alguém necessitado, ia ajudar. Alguém nu, dava uma roupa. Alguém estava ferido, ele curava. Os anjos iam também, porque esse é o sentimento do céu. Esse é como é que eu posso dizer? A direção que o céu coloca, que o céu ensina. Todos aqueles que vivem como Cristo viveu, eles fazem isso, irmãos. E aqui, uma coisa que eu achei interessante, diz assim, outro texto: Cristo veio ao nosso mundo e viveu no lar de um camponês. Olha, Cristo viveu no lar de um camponês, irmãos. Ele usava as melhores roupas. Olha aí, estranho, né? O texto falar que Cristo usava as melhores roupas, mas vamos continuar o texto para ver. As melhores roupas que seus pais podiam prover. Seus pais eram pobres. Então, as roupas de Cristo eram roupas humildes. Ele não tinha túnicas caras. Ele tinha roupas humildes. E, com certeza, Cristo não reclamava, estava vestido. Enquanto nossas crianças hoje têm de tudo e reclamam. E reclamam que não tem o celular que lançou agora, mas tem um celular bom. Ou tem uma roupa de marca e tem roupas no guarda-roupa perder de vista. Irmãos, precisamos seguir o exemplo de Cristo. Pais, ensinemos nossas crianças a seguir o exemplo de Cristo. Não podemos, com essas coisas, dar à criança, ao dar à criança, a gente está fazendo o quê? Deixando ela nessa terra, acostumando ela com as coisas da terra. E Cristo não exigia grandes privilégios, ele não exigia isso dos seus pais. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro para que pudesse assinalar todo o trabalho como sendo honroso e enobrecedor a todos quando trabalhem com singeleza de coração para a glória de Deus. Então, imagine, o seu trabalho honesto, digno, ele também é uma bênção de Deus. Cristo, quando veio a essa terra, ele também trabalhou.
Ele não ficou só andando para um lado para o outro, brincando quando era criança, não. Ele ajudava a sua mãe, ele trabalhava, né? E aqui no livro, olhando para a meditação matinal, olhando para o alto, diz assim: Cristo, o Senhor de toda a terra, foi um humilde artesão. Ele não foi reconhecido, era negligenciado e desprezado, mas manteve sua comissão e autoridade do poder mais elevado, o soberano do céu. Anjos eram seus assistentes, pois Cristo estava realizando os negócios do seu Pai. Então, toda vez que nós estamos, né, realizando os negócios de Deus, os anjos serão nossos assistentes. Mais uma vez, aqui a profetisa repete isso. Ele não ligava para elevados títulos. Está aqui no mesmo texto de a meditação matinal olhando para o alto, página 61. Mas vivia a lei real de Deus. Então, ele não ligava para a posição, né? Ele não ligava para essas coisas. E por isso ele foi rejeitado. Por isso, os sacerdotes, quando viram um homem simples, um carpinteiro, alguém com uma profissão humilde, como um pedreiro, como um servente, os homens, né, os grandes líderes olharam, não, esse aí que é o Messias? Não, esse não. Messias vem para cá, ele vem com uma pompa, ele vem com reino, ele vem com muito poder, ele vai vencer, né, os romanos, ele vai nos liderar. E quando eles olharam para Cristo, quem era Cristo? Destituído de posições. Teve uma hora ou outra, uma oportunidade de falar na igreja, no templo. E quando ele falou, foi rejeitado, foi expulso e apedrejá-lo. Não foi alguém que era grande. E eu não estou falando que os líderes que sabem falar, têm títulos, eles não podem, eu não estou falando que eles não podem ser usados por Deus, mas estou falando que o exemplo de Cristo, de humildade, ele impõe para nós que sejamos humildes, mesmo, né, tendo uma posição elevada. Deus quer que sejamos como ele. Eu quero ler mais um texto aqui que fala assim: houvesse Cristo passado sua vida entre os grandes ricos, o mundo dos operários teria sido privado da inspiração que o Senhor pretendia que tivessem. Olha só. Se Cristo viesse só para os ricos, só para Caifás, só para o sumo sacerdote, o sacerdote, os pobres, os humildes, seriam privados dele. Ele seria cercado, né, pela liderança da igreja da época. Ele andaria com os romanos, com os generais romanos, e os pobres, humildes, não ouviriam falar de Cristo. Mas quando Cristo veio, ele veio para os pobres, os pecadores, os miseráveis, os publicanos que eram rejeitados, todos aqueles que eram humilhados, ele veio para mostrar que essa terra, vamos ser humilhados sim, né? Agora eu quero continuar com outro texto. Em vez de pensarmos em nossos desânimos, pensemos na força de que podemos dispor em nome de Cristo. Olha aí, Cristo é o nosso exemplo. Então, em vez de ficar pensando, até a situação tão difícil, olha a minha situação familiar, olha o meu filho rebelde, olha uma doença que eu tenho, não vamos nos desanimar. Pensemos na força que podemos dispor em nome do Senhor. Pensemos em como o Senhor quer nos usar para abençoar vidas, almas. Mesmo que você pregue na sua igreja e você seja perseguido, lembre-se, meu irmão, você está fazendo um serviço para o Senhor. Anjos estão guiando, anjos estão usando as suas mensagens, inculcando na mente das pessoas. E na hora certa elas serão despertadas. E para finalizar, eu quero ler um texto aqui da Ciência do Bom Viver, página 488, que diz assim: vocês não pensam que Cristo aprecia quem vive inteiramente para ele? Não pensem, são perguntas, não pensem que visita os que, como o amado João no exílio, estão em lugares difíceis e penosos?
Deus não permite que nenhum de seus devotados obreiros sejam abandonados. Então, se você foi perseguido, se você foi cortado, se você foi disciplinado por causa da verdade presente, Deus não permite que nenhum de seus obreiros sejam abandonados. Anjos estão ao seu redor. E não permite que nenhum sejam abandonados e deixados a lutar sozinho contra as forças superiores e que sejam vencidos. Deus não permite isso. Preserva como uma joia preciosa todo aquele cuja vida está escondida em Cristo, nele. De cada um destes, ele diz, eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Então, irmãos, Deus quer nos usar. Mas se ele só vai nos usar, só vai nos guiar se nós seguirmos o seu exemplo. Se eu e você não seguirmos o exemplo de Cristo, fica complicado para o Senhor trabalhar em minha vida e na tua. Se eu não seguir o exemplo humilde do meu Salvador, se você não seguir o seu exemplo humilde, o exemplo humilde do seu Salvador, você vai se tornar, nessa terra, hipócrita, presunçoso, arrogante. Deus não quer isso. Deus quer que você seja humilde como ele foi. Então, por favor, ao ver essas mensagens, coloque a mão na consciência. Peça ao Senhor que Ele mostre onde você está sendo arrogante, onde você não está sendo humilde, onde você não está seguindo o exemplo do seu mestre. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para você. Viu, meu irmão? Que Deus te abençoe. E que nós todos aqui, não terminamos a lição, né? Mas que nós possamos seguir o exemplo do nosso mestre. Sermos uma luz nessa terra. Amém. Vou ler um texto aqui para terminar, meus irmãos. Educação, página 16, está na sexta-feira. Semelhante ao primeiro e segundo mandamento, amará o teu próximo a ti mesmo, Mateus 22, 39. A lei do amor pede consagração do corpo, da mente e da alma ao serviço de Deus e dos semelhantes. E esse serviço, ao mesmo tempo em que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos as maiores bênçãos. A abnegação é a base de todo verdadeiro desenvolvimento. Por intermédio do serviço abnegado, cada habilidade adquire mais elevado desenvolvimento. De maneira cada vez mais plena, nos tornamos participantes da natureza divina. Somos habilitados para o céu, pois o recebemos em nosso coração. Então, irmãos, para a gente entrar no céu, nós temos que ter o mesmo caráter semelhante ao de Cristo. Amará o Senhor teu Deus todo o teu coração, todas as suas forças e o seu próximo a si mesmo. Devemos guardar a lei como Cristo guardou. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe cada um. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda sexta-feira nós temos live, tá bom? Às 8 da noite. E temos a lição semanalmente e meditação diária todos os dias, baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Essa TV Verdade Presente. Amém. É a verdade presente para nós nos últimos dias. Irmão Jonathan, pode fazer uma oração para encerrar? Vamos orar. Querido e santo Deus, Pai bondoso, nós queremos te agradecer porque o Senhor teve misericórdia de nós e mandou para nós a tua lei. E nos guiou a ela e tem nos guiado para que cumpramos todos os seus estatutos, todos os teus preceitos. Senhor, ó Pai amado, nos ajude agora, diante da tua lei, a olhar para ela e ver os nossos erros e nos arrepender, Senhor. Nos converter a ti, Pai. Pai querido, muitos dos nossos irmãos nas igrejas não têm a lei como seu professor, Pai. E nós suplicamos pelo teu Santo Espírito que toque na mente dos nossos irmãos, dos nossos jovens, para que eles tenham, Pai, na sua mente a lei do Senhor. Ó Pai amado, vá à mente deles, ao coração deles. Incomode o Senhor para buscar a tua palavra. Senhor, estamos próximo da tua vinda. Sacudidura está acontecendo em nosso meio.
E nós necessitamos, Senhor, de um reavivamento, como um povo de Deus, como um povo do Senhor. Necessitamos do reavivamento, Senhor. Pai amado, nos reaviva, nos ajude, Senhor, a ter as tuas leis gravadas em nosso coração, a construir um muro de passagem ao nosso redor, para Satanás não ter acesso a nós, a ser próspero para o reino do céu, Pai, e a seguir o exemplo do nosso Mestre. Nós suplicamos, Senhor, esse é o maior desejo do Senhor, dos anjos, dos seres celestiais, que nós sigamos o teu exemplo. Nós suplicamos pelo teu Santo Espírito, nos ajude. O Senhor é quem faz toda a obra, tanto querer quanto efetuar. A nós é concedido o privilégio de escolher. E nós aqui, Senhor, escolhemos obedecer a Ti. Escolhemos, Senhor. Doa a quem doer, Senhor. Sofra. Se for para sofrermos por causa da Tua lei, aqui estamos para sofrer por Ti. Mas, Senhor, em meio ao sofrimento, nos faça ver, Senhor, o Teu cuidado por nós. Nos faça enxergar os anjos nos acompanhando, nos guiando, para que tenhamos esperança, Senhor. Que o Senhor nunca deixa um servo Teu desamparado. Nós Te pedimos, Senhor, essa bênção. Nos ajude a compreender a cada dia a Tua santa palavra e a cada dia tirar dela as lições do nosso caminhar nessa terra. Abençoe, Pai, os nossos irmãos espalhados ao redor desse Brasil, do mundo, que creem nessa verdade e que vive segundo ela. Pai, converta os nossos corações, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.